Vamos mergulhar hoje numa das batalhas mentais mais incríveis da literatura. Aquele jogo de gato e rato que tá bem no centro de Crime e Castigo. E o ponto de partida é exatamente este. A verdadeira batalha, a mais perigosa de todas, acontece dentro da cabeça. A investigação aqui não é sobre, sei lá, impressões digitais ou pegadas. É sobre a mente de alguém se desfazendo, sobre a paranoia de uma consciência pesada. Então, como é que esse jogo começa? A gente precisa entender o estado febril, paranoico, logo depois do crime. Olha só, logo depois do assassinato, Raskolnikov não tá comemorando, tipo, provei minha teoria do homem extraordinário. Longe disso. O corpo e a mente dele simplesmente entram em colapso. E é nesse momento, com ele totalmente vulnerável, que o investigador, Porfírio Petrovich, entra em cena. E o que a gente vai ver aqui não é uma perseguição policial normal, não. É um jogo de gato e rato, mas um jogo que acontece todo na cabeça. O Porfírio, que é o gato, nem precisa correr. Ele só monta o tabuleiro, sabe? E fica esperando o rato, o Raskolnikov, se encurralar sozinho. E a genialidade disso tudo está justamente nos métodos do investigador. Vamos dar uma olhada em como ele monta essas armadilhas. Pensa bem, como é que se pega uma mente culpada sem fazer nenhuma acusação direta? Essa parece ser a pergunta que guia o Porfírio. Ele sabe que usar a força bruta não vai adiantar nada com alguém como Raskolnikov. A coisa toda precisa ser, muito mais sutil. E a estratégia dele é genial. Dá para resumir em 3 passos. Ele não usa algemas, não. A arma dele é a própria mente do suspeito, que ele vira contra o cara. Primeiro passo, a provocação. O Porfírio, como quem não quer nada, menciona um artigo que o Raskolnikov escreveu. Sabe, aquele artigo que divide as pessoas em ordinárias e extraordinárias e diz que os extraordinários podem até cometer crimes. Com isso, ele força o Raskolnikov a defender essas ideias perigosas, para ver até onde ele vai. Aí vem o segundo passo. No meio dessa conversa super intelectual, o Porfírio joga uma bomba. Ele comenta, de novo, super casualmente, que sabe de uma visita bem suspeita que o Raskolnikov fez ao apartamento da vítima. Dá para imaginar a tensão no ar, né? E agora, a jogada de mestre, o recuo. Na hora que o Raskolnikov está quase desabando, o Porfírio recua. Ele dá risada, fala que é tolice, que deve ser a febre do Raskolnikov. O efeito disso é devastador, porque o Raskolnikov fica sem saber se está sendo caçado de verdade ou se é tudo coisa da cabeça dele, da febre. Mas aí, bem quando parecia que o cerco estava se fechando, acontece uma reviravolta que ninguém esperava. Do nada, um pintor chamado Nikolai aparece e confessa o crime. Para qualquer outro investigador, pronto, caso encerrado. Mas para o Porfírio, não. Ele na hora sente que tem alguma coisa muito errada ali. Mas por quê, né? Porque o Porfírio entende a psicologia da coisa. Ele saca que o Nikolai não está confessando porque é culpado, mas por uma necessidade quase religiosa de sofrer, de carregar um peso. É uma ideia que a maioria das pessoas nem ia entender. E aqui a gente vê bem a diferença. O Razumikin, que é o amigo leal e bem racional do Raskolnikov, ele compra a história, aceita a confissão. Ele está vendo só o que está na superfície. Já o Porfírio, ele vê a alma, a motivação por trás de tudo, e ele sabe com certeza absoluta que o verdadeiro alvo dele ainda está solto. E tudo isso nos leva, claro, para o confronto final. O momento em que o jogo de sutilezas simplesmente acaba. O cerco psicológico finalmente se fecha. Porfírio vai até o apartamento de Raskolnikov. E dessa vez, não tem mais perguntinha com segundas intenções, não tem mais indireta. O clima muda. Completamente. A caçada terminou. E aí ele joga as cartas na mesa. Sem hesitar, sem enrolar, ele diz as palavras. Pois o assassino é o senhor Rodion Romanovich. É o senhor o assassino. A verdade dita de forma brutal. Definitiva. Fim de jogo. Mas olha que interessante. Mesmo nesse momento, o Porfírio não é só um acusador. Ele vira quase um conselheiro, ele dá uma última escolha para o Raskolnikov, confessar por conta própria, aceitar o sofrimento e começar a se redimir e, em troca, pegar uma pena mais leve. No fim das contas, a última armadilha era, na verdade, uma porta de saída. E isso tudo deixa a gente com uma questão, né? Se a cena do crime é a própria mente, o que é justiça de verdade? Essa batalha entre Porfírio e Raskolnikov mostra que a luta real não era por provas, mas pela alma de um homem. Quando o crime e o castigo acontecem primeiro dentro da gente,
confessar deixa de ser só um ato legal e vira um passo em direção à cura.